Capítulo 156. Caça espiritual. Exterminação. O corpo do pequeno Lee escorregou das mãos de um homem vestido de preto. O homem claramente estava um pouco perdido e, de atrás deles, incontáveis pessoas de preto avançaram em ondas. O que está acontecendo? Uma voz envelhecida perguntou irritada. O que foi aquela chama de agora há pouco? Ancião. Isso poderia ser um sinal. Agora nós. Se nós não nos movermos agora, a escola porcelana dos 7 tesouros apenas irá se preparar ainda melhor. Seu idiota. Você sabe o quanto isso aumentará nossas perdas? Ataquem. Junto com a ordem dessa voz envelhecida, incontáveis sombras escuras avançaram como uma onda na direção do castelo da escola porcelana dos 7 tesouros. Mas agora, tendo recebido o sinal de aviso, o castelo já estava brilhantemente aceso. Na primeira luz do dia, Tang San partiu, deixando o grande mestre Flender e seus companheiros para pegar a estrada sozinho. Daemubai, Juzukin e Ninghongron decidiram ficar por mais alguns dias. Afinal, não havia sido fácil eles se reunirem dessa vez. Eles não pressionaram Tang San para ficar, pois todos entendiam sua ansiedade para ver Xiao Wu. Depois de sair da cidade Seldou, Tang San simplesmente encontrou a direção certa e rapidamente correu até a grande floresta Estrela Dou. Em seu coração, agora já não havia nada mais importante do que ver Xiao Wu. 5 anos. Xiao Wu. Você está bem? Você tem que estar segura. Academia Shurek. Daemubai, Juzukin, Maonjun e Ninghongron estavam reunidos ao lado do grande mestre, cada um descrevendo em detalhes suas habilidades espirituais e cultivação até agora. Em termos de teoria, as instruções do grande mestre eram extremamente importantes para eles. A direção da cultivação se diferenciaria um pouco para mestres dos espíritos em estágios diferentes. Consequentemente, com as instruções do grande mestre, eles poderiam evitar muitos desvios na sua estrada futura de cultivação. Ouvindo cada um dos 4 relatos, o grande mestre estava se preparando para começar a dar uma aula de teoria quando alguém bateu na porta com urgência. Grande mestre! Alguma coisa aconteceu. Abrindo a porta, quem entrou correndo foi o mestre dos espíritos Pêssego Doce, Shaoxin. Ele também era considerado um membro importante da Academia Shurek e atualmente era o diretor da educação dos mestres dos espíritos do tipo alimento. Professor Shao. O que aconteceu? O grande mestre olhou um pouco surpreso para ele. Na sua experiência, esse professor Shao sempre era muito calmo. Com certeza algo importante havia ocorrido para deixá-lo tão agitado. Shaoxin olhou para Ninghongron ao lado. No escritório do diretor, o mestre da escola Ning apareceu. É? O grande mestre internamente ficou alarmado. Ao lado, Ninghongron ficou ainda mais confusa. Por que seu pai repentinamente viria à academia? Poderia ser por causa dela? Rapidamente, todos seguiram Shaoxin até o escritório de Flender. Quando Ninghongron viu seu pai, ela não pôde evitar ficar chocada. De fato, Nin Fenxi havia vindo, assim como Doulu Osso Guhong. Entretanto, esses 2 poderosos da escola porcelana dos 7 tesouros inesperadamente pareciam extremamente miseráveis. A cara de Nin Fenxi estava pálida. Até mesmo sua testa estava suada e suas roupas estavam um pouco desalinhadas.
Isso praticamente não condizia com alguém que valorizava a aparência tanto quanto ele. Gu Hong parecia até um pouco mais miserável. Sua cara estava igualmente pálida. Seu braço direito pendia mole ao seu lado e ele tossia de tempos em tempos, fazendo seu peito arfar violentamente quando isso acontecia. Pai! Vovô! O que está acontecendo? O que aconteceu? Ning Hongron se jogou nos braços de seu pai, nervosamente segurando suas mãos. Quando ela sentiu que seu pai parecia ter apenas esgotado seu poder espiritual e não estava seriamente ferido, seu coração relaxou um pouco. A expressão de Nin Fengxi parecia bem desagradável. A um ponto extremo e suas palavras foram ainda mais chocantes. A escola porcelana dos 7 tesouros foi destruída. Foram algumas poucas palavras. Mas todos que entraram no escritório ficaram paralisados. A escola porcelana dos 7 tesouros destruída? Essa era uma das seitas mais formidáveis da era atual. Igualmente era uma das 7 grandes seitas. O entendimento do grande mestre sobre a escola porcelana dos 7 tesouros era o mais profundo e deixando de lado todo o resto. Essa escola possuía 2 títulos Doulu e ambos eram existências extremamente formidáveis entre os títulos Doulu. Quer fosse o Doulu osso diante dele ou o Doulu espada conhecido por possuir o ataque mais forte. Ambos eram existências extremamente admiráveis. Ainda mais quando Nin Fengxi estava presente. Com a amplificação dele, a força desses 2 títulos Doulu podia praticamente dobrar. Embora fossem apenas os 2, eles eram o equivalente a 4 títulos Doulu na prática. E o sistema de poder organizado durante vários anos pela escola porcelana dos 7 tesouros era ainda mais incrível. Primeiro, sem nem falar sobre a relação dela com o Império Céu-Dou. Apenas os mestres dos espíritos externamente ligados à escola porcelana dos 7 tesouros somavam mais do que 3.000. Ainda somando as centenas de discípulos diretamente relacionados à escola. Assim como os que eles haviam adotado. O número total não era menor que 5.000. No mundo dos mestres dos espíritos. Essa era uma força extremamente assustadora. Em termos de números, as outras 6 grandes seitas estavam longe até mesmo de serem capazes de pegar um vislumbre de suas costas. Se fosse alguma outra pessoa dizendo isso, o grande mestre e os outros apenas teriam rido. Mas essas palavras vieram da boca do próprio mestre da escola porcelana dos 7 tesouros. Nin Fengxi. Claramente isso não era uma piada. Flender entregou um copo de chá para ele. Mestre da escola Ning. Se acalme primeiro. O que foi que aconteceu? Ele havia percebido com a chegada de Nin Fengxi que alguma coisa errada havia acontecido e fez Shao Xin rapidamente ir chamar o grande mestre. Ning Hongron e os outros. Ainda havia tempo de perguntar agora. No momento, a Academia Shurek e a Escola Porcelana dos 7 Tesouros podiam ambas ser consideradas parte do Império Céu-Dou. É claro que a posição da Academia Shurek estava longe de poder se comparar à da Escola Porcelana dos 7 Tesouros. Mas estando na mesma facção, Flender naturalmente se preocupava bastante com as circunstâncias dela. Nin Fengxi forçadamente suprimiu sua fúria, respirando fundo algumas vezes. Então disse: na noite passada, a escola foi atacada. O outro lado escolheu o momento certo. Exatamente quando 40% dos discípulos internos da seita estavam fora negócios. Quando o interior estava vazio. Felizmente, eles foram descobertos pelos discípulos fazendo a patrulha antes do ataque, que prontamente deram o aviso, nos dando um tempo para nos prepararmos. A batalha continuou por 4 horas inteiras. As perdas da escola porcelana dos 7 tesouros foram desastrosas.
Mais de 2/3 dos discípulos pereceram. Além disso, o número de casualidades ainda está aumentando. Nós estamos constantemente recebendo notícias sobre as mortes dos discípulos que estavam fora. Ouvindo seu pai dizer isso, o coração de Ning Hongron já estava em caos. Pai, como isso pôde acontecer? Quem teria tanto poder? Nenhuma outra seita conseguiria fazer isso. O grande mestre disse em voz baixa. Eles se moveram? Nin Fenxi assentiu com pesar. Em todo o continente. Quem além deles possuiria tanto poder? Dessa vez eles estão determinados a vencer. Eu não esperava que o rol dos espíritos realmente fosse tão cruel e impiedoso. Após uma noite de luta valente, nós apenas conseguimos repeli-los. Isso ainda foi graças às armas ocultas que Tang San nos proveu naquela época. Os discípulos diretamente relacionados à seita contaram com essas armas ocultas para preservar suas vidas. Mas as perdas entre os discípulos da seita exterior ainda foram desastrosas. Especialmente quando uma parte deles repentinamente nos traiu, deixando o castelo exposto. Eu estou indo ver a Vossa Majestade. Eu vim aqui especialmente para alertar o grande mestre. Já que eles agiram contra a escola porcelana dos 7 tesouros. Seu clã dragão azul relâmpago tirano talvez. Ouvindo isso, o grande mestre repentinamente ficou alarmado. Os pelos de seu corpo se eriçaram como os de um gato encurralado. Isso não é bom. Nin Fenxi abaixou sua voz. Notifique logo sua seita. Talvez ainda haja tempo. Dessa vez eles não reuniram apenas os mestres dos espíritos afiliados, mas também as 4 seitas inferiores. No ataque da noite passada, havia mais de 4 títulos Doulu. Se não, nossas perdas não teriam sido tão grandes. Foi o tio Espada que recebeu ferimentos graves para ferir seriamente 3 dos oponentes, que os forçou a recuar. Mas a escola definitivamente não será capaz de segurá-los. Se minha suposição estiver correta, logo eles voltarão para varrer a poeira. Já que eles já agiram, eles certamente não nos darão a chance de relaxar. Portanto, eu decidi mudar a seita para a cidade Seldou. Eu vou contar com o Império para nos proteger. Dessa forma, nós conseguiremos sobreviver temporariamente. Nesse ponto, ele lentamente se levantou. Diretor Flender. Grande mestre. Eu irei embora primeiro. Hongron, fique na academia. É mais seguro aqui. Assim que esses assuntos forem resolvidos, eu virei pegá-la. Os cantos dos olhos de Nin Fenxi ficaram um pouco vermelhos. 2.000 discípulos. 2.000 discípulos da seita se tornaram cadáveres. Rol dos espíritos. Eu e você não podemos coexistir. Ning Hongron ficou atônita. Agora ela entendeu também. Talvez seu pai não pudesse ter certeza absoluta de quem havia agido na noite passada. Mas além do rol dos espíritos, quem mais possuiria a capacidade de destruir a escola porcelana dos 7 tesouros? Se isso não tivesse sido descoberto a tempo, talvez não houvesse mais uma única pessoa viva na seita. Vendo a silhueta solitária das costas de Nin Fenxi caminhando para fora do escritório de Flender, a aura ali dentro imediatamente ficou extremamente pesada. No mundo atual dos mestres dos espíritos, das 7 grandes seitas,
4 estavam no Império Céu-Du. Eram as 3 seitas superiores. A Escola Céu Claro, a Escola Porcelana dos Sete Tesouros e o Clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Assim como uma das 4 seitas inferiores. A Escola Elefante Brindado. As outras 3 seitas ficavam no Império Estrela-Lua. Assim como Nin Fenxi disse. As 4 seitas inferiores já eram completamente controladas há muito tempo pelo Hall dos Espíritos. Ainda somando a força possuída pelo próprio Hall. Em todo o continente, pelo menos 70% dos mestres dos espíritos estavam conectados ao Hall. Além disso, apenas eles possuíam o poder para destruir a Escola Porcelana dos Sete Tesouros. O ataque à escola foi um sinal extremamente explícito de que o Hall dos Espíritos agiria. Eles sentiam as circunstâncias atuais do continente e queriam que a posição do Hall desse um passo adiante. Entretanto, mesmo sabendo que tinha o dedo do Hall dos Espíritos nisso, sem provas, quem poderia duvidar dele? Com o controle do Hall sobre a maioria dos mestres dos espíritos, até os 2 grandes impérios não se atreveriam a agir sem pensar. Mestres dos espíritos serem capazes de enfrentar uma centena de oponentes não eram palavras vazias. Com dezenas de milhares de mestres dos espíritos em suas mãos, o Hall dos Espíritos realmente tinha força para resistir aos 2 grandes impérios. O próprio Flender acompanhou o Nin Fenxi até a saída da academia e o grande mestre já havia ido procurar Liu Erman para imediatamente sair da academia e voltar para o Clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Embora fosse possível dizer que os 2 haviam cortado relações com o clã. Nesse momento, quem ainda ligava para isso? Daimubai e Juzukin também decidiram partir. Com as mudanças repentinas, eles também ficaram ansiosos para voltar para sua nação. Apenas no Império Estrela-Lua eles poderiam explorar os recursos que eles possuíam para chegar ao fundo desse assunto. O que o Hall dos Espíritos estava querendo fazer? Essa era a pergunta nos corações de todos. 3 dias depois, notícias lamentáveis chegaram. A seita inteira do Clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, com mais de 1.800 pessoas sob o mestre da seita, havia morrido em batalha. Apenas um pequeno número de discípulos da seita exterior havia escapado por um triz. Dentro de poucos dias, uma das 3 seitas superiores das 7 grandes seitas havia sido destruída e outra havia sido gravemente ferida. Uma tempestade imediatamente começou no mundo dos mestres dos espíritos. Durante um momento, todos os mestres dos espíritos ficaram temerosos. Pessoas perspicazes podiam claramente ver que o Hall dos Espíritos havia ordenado os ataques. Por serem 2 das 3 seitas superiores, isso inegavelmente estava conectado ao Hall. A Pontífice Suprema Bibi Dom segurava um copo de chá em sua mão, silenciosamente ouvindo o relatório do cardeal diante dela. Na batalha contra a Escola Porcelana dos Sete Tesouros, ao todo, 10.000 mestres dos espíritos foram despachados, incluindo 1.000 das 4 seitas inferiores. As defesas do castelo da escola foram esmagadas, gravemente ferindo-a. Pelo menos 2.000 dos discípulos deles foram mortos na batalha. Mas Nin Fenxi com a força dos Doulus Osso e Espada excederam nossas expectativas. Embora nós tenhamos atacado em grupo, no fim, nós ainda fomos repelidos por eles. As perdas do nosso lado foram igualmente desastrosas. Pelo menos 4.000 mestres dos espíritos foram mortos na batalha e o número dos feridos ultrapassa 3.000.
3 dos 4 anciãos foram gravemente feridos na luta e não tiveram escolha senão temporariamente recuar. Bem. O copo na mão de Bibidon instantaneamente se tornou pó. Bastardo. 10.000 pessoas foram enviadas e até mesmo foi um ataque surpresa. Mas as perdas ainda foram o dobro das do oponente. A escola porcelana dos 7 tesouros realmente é tão formidável assim? Os subordinados do rol dos espíritos ficaram em silêncio por causa do medo e nenhum deles se atreveu a pronunciar uma única palavra para não provocar a raiva da Pontífice Suprema. Continue o relatório. Sim. A voz do cardeal tremeu um pouco. Mas também continha um pouco de animação. 8.000 foram despachados para um ataque surpresa ao clã Dragão Azul Relâmpago Tirano e evitaram serem descobertos antes do ataque. O clã foi completamente aniquilado. Nem uma única pessoa escapou com vida. Nosso lado perdeu 3.000 pessoas. Entre eles, os 9 anciãos morreram numa destruição mútua com o mestre da seita. Seus restos já foram trazidos de volta. Bibidon lentamente se levantou, andando de um lado para o outro dentro do grande hall. Seus olhos brilharam. Bem feito. Bem feito, 3 seitas superiores. A escola porcelana dos 7 tesouros e o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano são dignos de sua fama. Para realmente fazerem nossas perdas ultrapassarem as 7.000 pessoas. Realmente formidável. A Gaoliena sempre permanecia atrás de Bibidon. Desde que ela foi escolhida como a donzela sagrada do rol dos espíritos. Ela havia seguido Bibidon para resolver todos os tipos de assuntos do rol dos espíritos e agora. Apenas ela. A amada discípula da Pontífice Suprema. Se atreveu a falar. Professora. Não se irrite. Todos os ganhos obrigatoriamente requerem perdas. 2 das 3 seitas superiores foram destruídas. A localização da escola Céu Claro é desconhecida. Podemos considerar que removemos os espinhos do nosso lado. Embora nossas perdas atuais não sejam pequenas. Isso também foi o suficiente para impressionar profundamente os 2 grandes impérios. Eles não se atreveram a agir cegamente. Assim que juntarmos um pouco de força, poderemos continuar de acordo com o plano original. Então os 2 grandes impérios inevitavelmente serão infiltrados por nós. Porém, nós precisamos ser cuidadosos. Um cão encurralado poderá até pular sobre um muro. Olhando para sua discípula orgulhosa. A expressão de Bibidon relaxou um pouco. Doulu Crisântemo e Doulu Fantasma também estão fora há bastante tempo. Há alguma notícia deles? Um cardeal tremendo de medo disse. Ainda não há notícias. A grande floresta Estrela Dou é uma das maiores florestas de bestas espirituais no continente. Provavelmente os 2 lordes precisaram de algum tempo para realizar sua busca. Bibidon assentiu, dizendo: as ordens são as seguintes. O templo espiritual da cidade Céu-Dou precisa se restringir o máximo possível. Não ajam cegamente. Observem o Império Céu-Dou e os restos da escola porcelana dos 7 tesouros o tempo todo. Ataquem no primeiro momento em que as circunstâncias permitirem. A caça espiritual temporariamente chegará ao fim da fase 1. A seguir, nós começaremos nosso plano de infiltração. Conduzam tudo de acordo com o plano original. Certo. Com algumas palavras simples dessa inabalável Pontífice Suprema,
Todo o mundo dos mestres dos espíritos do continente Doulu enfrentou uma remodelação envolvendo cada área. Pará. O imperador Shuai quase esmagou o encosto de seu trono de raiva. Muito audaciosos. Muito audaciosos. O que o rol dos espíritos quer? Não me diga que eles querem governar todo o continente? Eles realmente se atrevem a declarar guerra contra meu Império Seldou? O clã Dragão Azul Relâmpago Tirano nunca expressou suporte ao Império. Mas a Escola Porcelana dos Sete Tesouros era uma grande força com a qual ele contava. Agora, duas grandes seitas haviam sido destruídas em poucos dias e cada indivíduo no mundo dos mestres dos espíritos estava em perigo. Muitos mestres dos espíritos livres escolheram se juntar ao rol dos espíritos. Embora as duas grandes seitas tivessem causado enormes perdas ao rol, eles ainda possuíam uma força extremamente robusta. Agora, dentro de seu lugar de descanso, apenas algumas pessoas estavam presentes. O príncipe herdeiro Shue King, Nin Fengxi, o grande mestre e também alguns ministros imperiais. As expressões do grande mestre e de Nin Fengxi estavam extremamente sombrias. Naquele dia, quando o grande mestre e Liu Erlon voltaram para a seita, o que eles viram foram rios de sangue. Eles não voltavam à seita há muitos anos e agora, quando eles voltaram, os céus já haviam os separados de seus parentes. Esse golpe diretamente deixou Liu Erlon inconsciente e ela ainda estava de cama. Embora o grande mestre fosse um pouco mais resistente, a miséria da seita quase o deixou louco. Comparada à Escola Porcelana dos Sete Tesouros, o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano estava muito mais pesaroso. Não apenas a família inteira havia sido exterminada, mas também tudo foi roubado. O chefe atual do clã e também o mestre da seita, o próprio pai do grande mestre, teve seu corpo despedaçado e seus 3 ossos espirituais foram forçadamente arrancados de seu cadáver pelos inimigos. Embora o Império Seldou tivesse imediatamente despachado o exército para ajudá-los, apenas enterrar os corpos levou 3 dias. Após todos os corpos serem enterrados, o grande mestre jurou diante do túmulo de seu pai que não agiria em seu benefício a menos que o rol dos espíritos fosse destruído. A Escola Porcelana dos Sete Tesouros ainda podia ser considerada sortuda comparada ao clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Entretanto, o braço direito gravemente ferido do Doulu Espada foi completamente arruinado e sua força grandemente reduzida. 2.000 discípulos da seita foram mortos, piorando ainda mais a vitalidade da seita. Felizmente, as riquezas da Escola Porcelana dos Sete Tesouros foram prontamente transferidas para a cidade Seldou e todos os membros restantes também foram trazidos para a capital imperial onde eles estariam seguros. Estimado pai, controle sua raiva. O mais importante agora é descobrir uma forma de responder. No momento o rol dos espíritos não apenas controla a maioria dos mestres dos espíritos, como a maioria dos reinos e ducados dentro do Império também estão sob a influência dele. Você não pode agir precipitadamente. Quem falou foi o príncipe herdeiro Shue King, que viu que seu pai estava prestes a perder as estribeiras. O imperador Shuai disse irritado: como eu posso não ser precipitado? O mestre da escola Ning sempre pensou no império, mas quase foi morto pelo rol dos espíritos. Se eu não puder fazer nada, como isso não seria o mesmo que falhar com os membros mortos do clã do mestre da escola Ning? E o grande mestre? O clã Dragão Azul Relâmpago Tirano foi exterminado.
Eu não imaginava que o rol dos espíritos realmente seria tão impiedoso. O grande mestre finalmente falou. Sua expressão atual estava muito mais rígida do que antes. Ele havia sido renunciado por seu clã durante muito tempo e seus assuntos com Liu Erlon até mesmo levaram a ser completamente separado do clã. Entretanto, ele ainda era, afinal, uma criança do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. O clã havia sido extinto e a dor que o grande mestre sentia não era menor que a de Min Fengxi. Vossa Majestade, agora você precisa ficar calmo. Continuar a aguentar pacientemente será a melhor ajuda que você pode nos dar. Embora ele realmente não desejasse. O grande mestre ainda disse isso. Porque ele sabia que atualmente ainda não era hora de revelar suas cartas diante do rol dos espíritos. Por quê? Nós temos milhões de corajosos especialistas. Não me diga que nós precisamos ter medo? O imperador Shuai realmente parecia um pouco impulsivo. O grande mestre balançou a cabeça. Não é medo e sim incapacidade. Vossa Majestade, você deve entender o efeito dos mestres dos espíritos numa batalha. Dessa vez meu clã ser extinto e a escola porcelana dos 7 tesouros ser gravemente ferida é o suficiente para provar que nós subestimamos a força do rol dos espíritos antes. O rol tem pelo menos 30.000 mestres dos espíritos de vários níveis e a Pontífice Suprema não deve ter pessoalmente participado nessa operação. Mesmo se as perdas do rol não forem pequenas. Eles ainda controlam pelo menos 20.000 mestres dos espíritos formidáveis. Quanto aos poderes do nível de título Doulu, no momento eu suponho que eles têm mais de 10. Se tal força declarar uma guerra frontal contra os seus milhões de corajosos especialistas, isso pode nem mesmo chegar a uma luta. Além disso, não se esqueça de que o rol ainda tem os Cavaleiros Templares, assim como o apoio daqueles reinos. Se esses mestres dos espíritos forem misturados aos exércitos dessas pequenas nações, o resultado será horrível demais para se contemplar. Contando apenas com nossa força, estaremos longe de poder aguentar o rol dos espíritos. Olhando de volta para nossas raízes, a força dos nossos mestres dos espíritos ainda é muito pequena. Ainda por cima nos faltam líderes. Por isso, nós precisamos aguentar. No aguentar final, o grande mestre deliberadamente ergueu sua voz. Dessas simples palavras, todos os presentes ouviram o grosso gosto de sangue. Então o que você propõe? Quando o imperador Shuai ouviu o grande mestre, seu humor também se estabilizou um pouco. A razão pela qual ele exibiu esse tipo de fúria também foi, até certo ponto, para fazer uma demonstração. Tanto o grande mestre quanto Nin Fengxi eram pessoas com quem ele contava e a raiva contra um inimigo comum podia aproximá-los dele. É claro que a revolta repentina do rol dos espíritos pegou o imperador Shuai e o Império Céu-Dou de surpresa. Na superfície, ninguém poderia encontrar culpa no rol dos espíritos. Mas o imperador Shuai já pressentia uma intensa crise iminente, tendo lidado com as 3 seitas superiores. O próximo alvo do rol dos espíritos, sem dúvidas, seria os 2 grandes impérios. Se ele não planejasse à frente, talvez o fim das 2 grandes seitas fosse o fim do império. Embora o Império Céu-Dou e o Império Estrela Lu tivessem exércitos que chegassem aos milhares, diante de mestres dos espíritos verdadeiramente formidáveis, exércitos não tinham uso.
A defesa do palácio do imperador Shui aumentou drasticamente nesses poucos dias. Por medo do rol dos espíritos enviar pessoas para assassiná-lo. Os olhos do grande mestre estavam um pouco injetados. Mas ele ainda manteve sua atitude calma o máximo possível para lidar com o rol dos espíritos. As forças atuais do Império ainda estão longe do suficiente. Nós precisamos nos unir e combinar forças para nos opormos ao rol. Gradualmente tirando lascas dele para nos desenvolver. Destruir o rol não será algo que acontecerá do dia para a noite. Vossa Majestade fará melhor por fazer planos a longo prazo. O imperador Shui ficou levemente distraído. Grande mestre! Você quer dizer que devemos nos aliar ao Império Estrela Lu? Mas você também sabe que o conflito entre Céu-Do e Estrela Lu não é um assunto de um dia ou dois e sim ofensas que se acumularam durante muito tempo. Isso não poderá ser facilmente dissolvido. Nin Fenxi disse. Vossa Majestade. Neste mundo não há inimigos eternos. Apenas interesses eternos. O rol dos espíritos extinguiu duas das grandes seitas. O Império Estrela Lu definitivamente recebeu as notícias. Eu não acredito que eles não ficaram com medo ao saber sobre isso. Cooperação é inevitável. Além disso, o que o grande mestre está querendo dizer não é apenas para colaborar com o Império Estrela Lu. Ainda nos falta poder. Nós precisamos atrair o máximo de mestres dos espíritos livres possíveis para nosso lado. Então nós poderemos gradualmente reverter nossa situação desfavorável. O grande mestre abaixou sua voz. Se minha suposição estiver correta, logo o rol dos espíritos agirá de alguma forma. Eles atacaram com sucesso a escola porcelana dos 7 tesouros e meu clã dragão azul relâmpago tirano. Eles só precisam de mais um passo para consolidarem sua posição no mundo dos mestres dos espíritos, aumentando sua influência e controle. Nós também precisamos agir. O imperador Shui disse. Eu entendo o que você quer dizer. Mas como nós atraímos mestres dos espíritos? Vocês dois têm alguma sugestão? Os olhos do grande mestre revelaram uma tristeza de coração. Com a seita tendo sido destruída, meu coração ainda está confuso. Eu preciso pedir desculpas a Vossa Majestade. Eu sou incapaz de ajudá-lo a planejar isso agora. Mas, por favor, não se preocupe. Eu sempre farei o meu máximo para treinar mestres dos espíritos do nosso lado. Eu os deixarei prontos para a batalha assim que possível. O imperador Shui ponderou e disse. Isso não deve ser deixado para depois. Nós negociaremos um despacho assim que possível. Devido aos movimentos do rol dos espíritos, todo o Império Céu-Do mudou em pouco tempo, relaxando nas aparências e se fortalecendo internamente. Quanto a que tipo de estratégias o Império criou contra a crise criada pelo rol dos espíritos, apenas os altos escalões sabiam. Assim como o grande mestre Nin Fenxi estimaram. O Império Estrela Lu também começou a silenciosamente se mover. Ao mesmo tempo, o rol dos espíritos emitiu uma declaração, fortemente condenando os assassinatos que extinguiram as duas grandes seitas, mas também declarando que as posições das 7 grandes seitas eram muito antigas. Agora que a seita Céu Claro havia se fechado para o mundo e a escola porcelana dos 7 tesouros e o clã dragão azul relâmpago tirano foram destruídos, eles propuseram que o ranking das 7 grandes seitas fosse reavaliado, atribuído pela força militar.
Eles deram a todas as seitas atualmente existentes um ano para se prepararem. Em um ano, todas as seitas do continente poderiam se inscrever para participar na grande competição das 7 grandes seitas. Para estabelecer as 9 grandes seitas e classificá-las de acordo com sua força. A disseminação dessas notícias imediatamente trouxe outra tempestade para o mundo dos mestres dos espíritos. Todos sabiam o que significavam as 7 grandes seitas. Se eles pudessem entrar nesse ranking, isso seria uma grande vantagem para recrutar mestres dos espíritos e levaria a todos os tipos de benefícios. Quem não desejaria entrar nesse ranking? Havia apenas um ano para se preparar e praticamente mais de 80% das seitas dos 2 grandes impérios se mobilizaram. Quanto ao que implicava essa declaração do rol dos espíritos, apenas eles mesmos sabiam. Mas Tang San, a caminho da grande floresta Estrela Dou, não sabia de nada isso. Grande floresta Estrela Dou, olhando para a exuberante e vasta floresta diante dele, Tang San não pôde evitar que seu humor melhorasse grandemente. Respirando fundo o ar fresco e limpo. Seu coração já havia voado para o lado de Xiao Wu há muito tempo. 5 anos haviam se passado. Mas aquela bela silhueta nunca ficou borrada em seu coração. Ao contrário, se tornou cada vez mais clara com a passagem do tempo. Assim como Ning Hongbron, que enterrou seus sentimentos na cultivação. Tang San também pôde apenas temporariamente colocar para fora aquela figura de sua mente no tipo mais amargo de cultivação. Xiao Wu. Já faz 5 anos. Você está bem? Eu posso finalmente vir até você. Movido, animado e até um pouco nervoso, Tang San finalmente entrou na grande floresta Estrela Dou. Entrar na floresta era como entrar num mundo diferente. Por meio de sua formidável força espiritual, Tang San conseguiu perfeitamente identificar algumas bestas espirituais de força variada nos seus arredores. Ele, é claro, não sairia casualmente as massacrando e abriu o domínio do Deus da Morte do Martelo Céu Claro. Com ele no meio, ele se espalhou por um raio de 30 metros. A fria intenção assassina assustou aquelas bestas espirituais do nível de 10 ou 100 anos, as fazendo fugir para todas as direções. Naturalmente seria impossível elas causarem problemas para Tang San. Ele não era mais aquele modelo de estudante diligente do passado. Agora, ele já possuía completamente a força para resistir à grande floresta Estrela Dou. Mesmo se ele encontrasse alguma besta espiritual poderosa, contando com os 2 grandes domínios, assim como com a habilidade de voar do osso da perna direita do Imperador Azul Prateado, ele ainda poderia fugir. Entretanto, ele não escolheria voar para se mover pela grande floresta Estrela Dou. Não era porque isso consumiria grandes quantidades de poder espiritual. Pelo contrário, o próprio poder desse osso lhe permitia consumir uma quantidade de poder espiritual praticamente desprezível enquanto voava. Mas Tang San havia estudado com o grande mestre por vários anos e ele claramente entendia que entre as incontáveis bestas espirituais que viviam nessa vasta floresta, se ele voasse, ele sem dúvidas seria o alvo de incontáveis disparos. Isso poderia ser perigoso. Ele ainda não era forte o suficiente para não ter medo de ser cercado e atacado por grandes quantidades de bestas espirituais. A grande floresta Estrela Dou. Não importava se fosse em geografia, ou na localização ou até na área. Todas eram adequadas para a cultivação de bestas espirituais.
Era apenas por causa disso que a população de bestas espirituais dentro da grande floresta Estrela Dou tinha uma relativa alta qualidade. Quantidade. No passado, quando Tang San foi ali pela primeira vez, os professores da academia Shurek não se atreveram a levá-los muito para dentro, por medo de encontrarem problemas. Ainda assim, eles cruzaram com aquela super besta espiritual, um macaco titã gigante. Assim como com a aranha demônio cara de homem de 1000 anos que Tang San matou e recebeu o anel de espírito e as 8 lanças de aranha. Isso mostrava que esse era um lugar onde a crise e os benefícios coexistiam lado a lado. Tang San, é claro, não sabia onde Xiao Wu estava nessa vasta floresta. Ele não poderia procurar em cada canto da grande floresta Estrela Dou. Isso era basicamente irrealista. Portanto, ele só poderia procurar de acordo com as instruções de seu professor. O grande mestre uma vez disse que, geralmente, dentro das florestas de bestas espirituais, quanto mais formidáveis fossem as bestas espirituais, mais perto do centro da floresta elas viveriam. Consequentemente, para procurar por Xiao Wu, ele teria que procurar nas partes mais profundas da floresta. Para Tang San, o risco de encontrar perigo era praticamente nada comparado ao desejo de ver ela. Devido a ele não ter que procurar e apenas seguir em linha reta, Tang San não se demorou. Ele também não precisava se preocupar com se perder ali dentro. A grama azul prateada dentro da floresta era sua melhor guia e ele apenas precisava liberar o domínio azul prateado para se comunicar com ela. Assim naturalmente poderia encontrar o melhor caminho. Se não fosse pela grande floresta Estrela Dou ser tão grande que ele era incapaz de conectar toda a grama azul prateada, ele poderia apenas contar com a informação dela para encontrar Xiao Wu. Dessa forma, Tang San rapidamente viajou pela grande floresta Estrela Dou durante um dia inteiro. De noite, Tang San encontrou uma área relativamente alta para descansar. Um dia de corrida também o deixou um pouco cansado. O domínio azul prateado foi liberado e, junto com a auréola de luz azul se espalhando dele, logo toda a grama azul prateada ao redor estava emitindo uma aura animada e alegre. Uma cena fantástica ocorreu. A grama azul prateada ao redor de Tang San de repente cresceu rapidamente, logo alcançando 3 metros de altura. As folhas grossas de grama começaram a se entrelaçar, se concentrando e ao se conectarem umas com as outras, construíram uma sólida casa ao redor de seu imperador, com a grama azul prateada visível por todo o continente. Enquanto o domínio azul prateado poderia não ser o domínio mais poderoso, ele certamente era o mais prático. E isso era algo a que nenhum outro domínio poderia se comparar. Quando Tang San estava se preparando para comer uma das refeições que ele carregava e então descansar, ele sentiu uma aura particular na informação repentinamente transmitida para ele pela grama azul prateada. Essa era uma sensação desconhecida que ele nunca sentiu antes. Grama azul prateada normal tinha o mais baixo nível de inteligência e só conseguia fazer Tang San sentir suas mudanças por meio de sua aura. Dessa vez não foi uma exceção. Porém, ele ainda sentiu um tipo de nervosismo e desafiante na sua aura. É claro, essa aura não estaria o desafiando. O Imperador Azul Prateado. Para ser capaz de fazer a grama azul prateada se sentir nervosa e até um pouco temerosa. O que poderia ser isso? Uma besta espiritual formidável? Não. Não deveria ser. A grande floresta Estrela Dou era
Afinal, uma floresta de bestas espirituais. As bestas espirituais ali já viviam por dezenas de milhares de anos e a grama azul prateada naturalmente estava acostumada com sua presença. Para deixar a grama azul prateada nervosa e até desafiadora, inevitavelmente teria que ser uma criatura estranha ou talvez um humano. Embora ele tivesse deduzido isso rapidamente, Tan-san também não se importou. Mestre dos espíritos caçando bestas espirituais eram bem comuns nessa grande floresta Estrela Dou. A razão pela qual ele ficou ali para descansar essa noite era porque ele já havia alcançado a fronteira entre o território das bestas espirituais de 1000 anos e das de 10.000 anos. Se ele continuasse seguindo para dentro da floresta, ele cruzaria com bestas espirituais de 10.000 anos. Quando enfrentasse tais perigos, o efeito amedrontador do domínio do Deus da Morte seria grandemente reduzido e ele teria que tomar cuidado ao lidar com essas bestas espirituais para evitar o perigo. Consequentemente, ele primeiro decidiu descansar ali para que sua condição voltasse ao seu pico. Quanto mais perigoso ficasse, mais próximo ele estaria de Xiao Wu. Portanto, exceto por um leve nervosismo, havia ainda mais animação. Embora sua relação de irmão e irmã com Xiao Wu fosse um pouco vaga até eles se separarem, esses sentimentos não apenas não haviam sido diluídos, como ao contrário, fizeram Tan-san pensar muito mais. Ele ficou surpreso ao descobrir que Xiao Wu já há muito tempo não era apenas como uma simples irmã para ele. Além disso, ele também pôde sentir que os sentimentos que ela tinha por ele não eram tão puros. E quanto a ser uma besta espiritual? Ela era uma besta espiritual de 100.000 anos. Esse não era o mesmo nível da sua mãe? Tan-san só se importava com os sentimentos entre ele e Xiao Wu. Ele basicamente nem pensava em todo o resto. Quando ele deixou a escola Céu Claro, ele também havia cuidadosamente refletido sobre qual era a parte mais difícil dessas 3 tarefas dadas a ele. Não era matar um título Doulu afiliado ao rol dos espíritos, nem alcançar o 80º nível em 10 anos, mas sim matar uma besta espiritual de 100.000 anos. Talvez bestas espirituais de 100.000 anos pudessem ser encontradas, mas elas podiam tomar uma forma humana, assim como sua mãe Xiao Wu. Quando ele confrontasse uma formidável besta espiritual de 100.000 anos, ele realmente conseguiria fazer isso? Nem o próprio Tan-san sabia a resposta para isso. Ele deixaria a natureza seguir seu curso. Além disso, ele teria que esperar até alcançar o 80º nível antes de poder possuir esse tipo de anel de espírito. Tan-san não sabia. Ele realmente não sabia e agora ele não estava com vontade de pensar sobre isso. Ainda havia muito tempo. 5 anos haviam se passado. Como as feições delicadas de Xiao Wu haviam mudado. Ele realmente estava ansioso para ver isso. Ele até tinha vontade de imediatamente segurar ela em seus braços, após simplesmente comer um pouco. Tan-san se sentou com as pernas cruzadas e começou sua cultivação. Seu poder espiritual estava a apenas uma fina linha do 60º nível e já que ele já havia vindo à grande floresta Estrela Dou, ele não poderia voltar de mãos vazias. Contanto que ele pudesse obter alguma besta espiritual adequada para ele. Ele naturalmente a mataria quando cruzasse com ela para obter seu 6º anel de espírito. Quando Tan-san estava pronto para começar a cultivar, repentinamente, um aviso veio da grama azul prateada ao redor.
Embora a informação que organismos inferiores como essa grama azul prateada conseguiam trazer a ele fosse limitada. Numa floresta cheia de perigos como essa, mesmo apenas um traço de advertência imediatamente despertou Tang San. Afinal, a grama azul prateada chegar a alertá-lo provava que a cabana de grama azul prateada que ele havia feito para si não era o suficiente para protegê-lo. Ou, ainda mais, que o alerta era para algo desconhecido. Se fosse uma besta espiritual, Tang San não se importaria muito. Mas se ele cruzasse com humanos caçando bestas espirituais, o perigo aumentaria muito. No mundo exterior, a maioria dos mestres dos espíritos manteria relações equilibradas e não atacariam um ao outro com facilidade. Mas numa floresta de bestas espirituais era diferente. Assim como quando Tang San e os outros entraram pela primeira vez na grande floresta espiritual Estrela-Do e encontraram com um casal inigualável. Serpente e Dragão. Isso muito facilmente levaria a hostilidades. Especialmente quando um grupo era muito mais forte que o outro. As pessoas até mesmo matariam umas às outras. No lugar onde Tang San estava já havia o risco de ele encontrar bestas espirituais de 10.000 anos a qualquer momento. Em outras palavras, as chances de ossos espirituais aparecerem seria bem alta e um grupo de caça poderoso quase certamente agiria contra um grupo fraco apenas pela chance de encontrar um osso espiritual. O que certamente valeria uma enorme fortuna. Consequentemente, com o aviso da grama azul prateada, Tang San imediatamente deixou de lado sua ideia de cultivar. O anel de luz azul mais uma vez foi emitido dele e a grama azul prateada sólida e grossa ao redor rapidamente foi recolhida, afundando no chão num piscar de olhos. Os arredores ainda estavam tão silenciosos que era como se aquela cabana de grama azul prateada nunca tivesse existido. Pulando. Primeiro Tang San procurou por uma árvore grande onde ele pudesse se esconder. Em seguida, ele abriu completamente seu domínio azul prateado, deixando sua força espiritual completamente permear a grama azul prateada ao redor. Tang San descobriu que, à medida que sua força espiritual se misturava completamente com a grama azul prateada, dentro da área na qual ele normalmente conseguia espalhar sua força espiritual, era como se ele pudesse ver tudo com seus olhos e até um pouco mais além. Seus sentidos também ficavam bem claros. A área que ele conseguia alcançar só poderia ser descrita como assustadoramente grande. Ele apenas não conseguia usar a grama azul prateada para ver tudo claramente dentro dessa área. Dessa forma, a área que Tang San conseguia sentir completamente tinha aproximadamente 500 metros de diâmetro. Essa já era uma área bem grande. De fato, dentro dessa área, Tang San conseguia sentir tudo o que acontecia. Ele podia até perceber claramente as folhas das árvores escorregando pelo chão. À medida que sua experiência com o domínio azul prateado aumentou, Tang San gradualmente entendeu que não era que seu domínio azul prateado não conseguisse sentir uma área ainda mais e sim que áreas maiores reuniriam ainda mais informações em sua mente. Seu nível atual de força espiritual já não era capaz de processar tanta informação. Portanto, se ele quisesse exibir os efeitos do domínio azul prateado ainda melhor, o que ele tinha que melhorar não era apenas a força da grama azul prateada, mas sua força espiritual era igualmente importante. Apenas quando sua força espiritual alcançasse um nível ainda maior, sua grama azul prateada poderia possuir um efeito ainda mais assustador. Agora não havia nada que pudesse chamar a atenção de Tang San dentro de uma área de 500 metros. Mas junto com a abertura do domínio azul prateado,
O alerta no coração de Tang San também se tornou cada vez mais claro. Ele vinha do sul. Tang San focou sua força espiritual e a sondagem do domínio azul prateado originalmente espalhada subsequentemente também congelou, se agregando e sendo liberada em uma direção, fazendo a distância de busca em linha reta imediatamente começar a aumentar rapidamente. Quando ele focava toda a sua energia em uma direção, a distância de busca original aumentaria em cerca de 3 vezes, para uns 1.500 metros. A sonda de 5 metros de largura de 1.500 metros de comprimento levou toda a informação dentro de sua área de busca para o cérebro de Tang San num piscar de olhos. Dessa vez, ele finalmente viu sobre o que o domínio azul prateado estava alertando. O alvo era grande. Realmente eram pessoas. Mas não uma e sim mais de 20 pessoas silenciosamente avançando pela floresta, gradualmente se aproximando da localização de Tang San, contando com a ajuda do domínio azul prateado. Tang San conseguiu ver claramente essas mais de 20 pessoas. Quando ele viu suas aparências, ele não pôde evitar ficar chocado, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Ele cuidadosamente contou as mais de 20 pessoas, andando mais na frente. Havia um homem de meia idade vestido de branco. Mas Tang San podia claramente dizer que esse com certeza não era um simples homem de meia idade, porque ele era o Doulu, o crisântemo do rol dos espíritos Yu Iguan. Atrás de Yu Iguan, a Gao Liena, Xia Yu e Yang estavam seguindo de perto. Ainda mais atrás havia ao todo 20 subordinados do rol dos espíritos em uniformes de luta pretos. Eles tinham entre 40 e 50 anos e aparentavam estar sérios, da aura que eles emanavam. Tang San pôde claramente sentir que a força dessas pessoas ainda estava acima da dos jovens da geração de ouro. E quem estava na retaguarda era Gui Mei. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma sempre agiam juntos. Então Tang San naturalmente pôde dizer quem era esse borrão de sombra humana que ele não conseguia ver claramente. 2 títulos Doulu. Mais as 3 pessoas mais extraordinárias da geração mais jovem do rol dos espíritos. Assim como um grande número de especialistas. O que essas pessoas estavam fazendo na grande floresta Estrela Do? Não podia ser porque eles estavam caçando bestas espirituais para alguém da geração de ouro. Afinal, em que nível a geração de ouro estava? Com 2 títulos Doulu lutando. Eles eram o suficiente até para lidar com alguma coisa com o poder do macaco titã gigante. Ainda mais quando eles também tinham esses especialistas com eles. Outras pessoas não eram dignas da ajuda de um título Doulu. Pensando nisso, o coração de Tang San repentinamente ficou descompassado. Poderia ser que eles estavam ali pela mesma razão que ele. Pela Xiao Wu? O poder do rol dos espíritos era enorme. Encontrar ela dentro dessa floresta espiritual Estrela Do não era algo impossível. Pensando nisso, Tang San imediatamente ficou cheio de preocupação. Até seu controle sobre sua força espiritual ficou um pouco instável. Felizmente, sua ela seria escondida pela grama azul enquanto ele usava o domínio azul prateado. Se não, até essas minúsculas flutuações de poder espiritual poderiam chamar a atenção dos 2 títulos Doulu. O que Tang San mais temia era que eles já tivessem tido sucesso. Se eles realmente estavam aqui pela Xiao Wu, com uma tropa tão formidável, como ela conseguiria resistir? Mesmo se o macaco titã gigante daquela vez fosse amigo dela, eles conseguiriam resistir a esses tipos de poderes do rol dos espíritos?
Tan-san nunca esteve tão assustado quanto agora. Seu coração que já havia amadurecido. Especialmente depois de passar pela cidade do massacre. Agora não conseguiu se acalmar. Talvez isso fosse o caos nascido da preocupação. Enquanto Tan-san refletia sobre isso, o grupo do Hall dos Espíritos parou a uma distância de cerca de 500 metros dele. Os 20 especialistas do Hall dos Espíritos rapidamente se dispersaram, cortando as árvores ao redor, abrindo uma clareira e arranjando as árvores cortadas nas bordas para fazer uma simples fortificação. Mas os dois títulos do Lu e o trio da Geração de Ouro claramente tinham um status maior que o deles. Especialmente os títulos do Lu que se juntaram e sentaram silenciosamente no centro da clareira. Enquanto o trio de H.O.Liena respeitosamente ficou atrás deles. Aqueles 20 especialistas foram bem rápidos e em um instante eles já haviam limpado os arredores e construído barricadas. Ao mesmo tempo em que erguiam tendas, eles claramente planejavam descansar ali. Os dois títulos do Lu ficaram em uma tenda. O trio de H.O.Liena em outra. Não parecia que ela recebia algum tratamento especial por ser uma mulher. As outras 20 pessoas foram divididas em 5 tendas. O arranjo delas vagamente cercava 2 tendas no meio. Durante todo o processo, eles não trocaram uma única palavra. Mesmo enquanto cortavam lenha, eles reduziram o barulho o máximo possível. Os títulos do Lu e o trio de H.O.Liena logo entraram em suas tendas para descansar e os outros 20 deixaram 5 pessoas para patrulhar os arredores. Os outros pegaram rações, as quais simplesmente processaram, sem acender uma fogueira. Nesse momento, a força espiritual de Tan-san estava altamente concentrada, cuidadosamente observando tudo o que ele podia. Quando ele não encontrou um traço sequer de Xiao Wu, sua mente se acalmou um pouco. Como um mestre dos espíritos do tipo controle com capacidades de planejamento extremamente poderosas, Tan-san não havia se sentido tão perdido quanto ele estava agora há muito tempo. Ele não sabia o que ele deveria fazer sobre essas pessoas do Hall dos Espíritos. Se esconder? Segui-los? Se eles realmente estavam aqui pela Xiao Wu, não haveria sentido fazer isso. Com 2 formidáveis títulos do Lu, emboscá-los, mesmo num lugar cheio de grama azul prateada como esse, era impossível. Se ele fosse descoberto, os oponentes definitivamente o atacariam pesadamente. Primeiro ir encontrar a Xiao Wu? Mas ele não sabia onde ela estava. Ele também precisava procurá-la. Então ele não seria capaz de ficar de olho nos movimentos desse time assustador do Hall dos Espíritos e isso seria ainda mais perigoso para Xiao Wu. Comparados a esse time, não importava se fosse Tan-san ou Xiao Wu. Ambos eram muito fracos. Basicamente não havia chance de eles conseguirem enfrentá-los. Mesmo se essas pessoas encontrassem a Xiao Wu, como Tan-san poderia pará-los? Mesmo se Tan-Gao no seu auge estivesse aqui, ele ainda poderia não ser capaz de fazer alguma coisa sobre eles com um ataque frontal. A ansiedade foi gradualmente dominada pela razão. A mente de Tan-san começou a rapidamente analisar, pesando todos os tipos de prós e contras das possíveis circunstâncias. Apenas quando o time do Hall dos Espíritos já havia terminado de montar um acampamento que ele fez sua escolha. Uma escolha atrevida e perigosa. Pulando de uma árvore, ele discretamente recolheu o domínio azul prateado, não mais ocultando sua aura.
assumindo uma aparência cuidadosa. Ele rapidamente andou na direção do acampamento do Hall dos Espíritos. A razão dessa escolha foi primeiro porque Tang San queria saber o motivo dessas pessoas virem até a grande floresta Estrela Dou. É claro que ele também fez isso porque a Gao Lian estava nessa tropa. Com uma conhecida como ela ali, ele acreditava que teria muito mais facilidade para conseguir algumas informações. Com a inteligência de Tang San, ele naturalmente percebeu os sentimentos que a Gao Lian tinha por ele naquela época. Por Xiao Wu, ele até mesmo exploraria isso. Se eles não tivessem vindo para procurar a Xiao Wu, então ele diretamente seguiria para fora da grande floresta Estrela Dou, assegurando de que ela não seria encontrada. Então novamente voltaria para a floresta para procurar pelo rastro dela. Essa sem dúvida seria a melhor circunstância. Caso contrário, se essas pessoas realmente tivessem vindo pela Xiao Wu, as coisas se tornariam problemáticas. Embora Tang San fosse incapaz de pará-los ou até mesmo de assassiná-los, ele sempre poderia dar um alerta. Ele também poderia igualmente seguir com a tropa, deixando aviso para Xiao Wu na floresta pelo caminho, ajudando a evitá-los até eles perderem a paciência e irem embora. Para Tang San, embora isso fosse um pouco perigoso, sem dúvidas era a forma mais ativa de lidar com isso, tornando mais fácil para ele tomar a iniciativa. Quem é? Ainda a 100 metros do acampamento do Hall dos Espíritos, Tang San já havia sido descoberto. Pelo menos 4 silhuetas já haviam se aproximado quando a voz soou. Esse grito sério só foi emitido porque eles viram que ele era humano. Tang San assumiu uma aparência preocupada. Sua expressão em guarda. Agora ele já estava cercado. 4 especialistas do Hall dos Espíritos fizeram um círculo com ele no meio. Seus sentidos anteriores com sua força espiritual e a conexão com o domínio azul prateado não eram muito fortes. Mas agora ele claramente podia dizer que esses 4 ao redor dele suprimiam completamente sua força. Em outras palavras, seu poder espiritual estava pelo menos 10 níveis acima do dele. Esses 4 eram sábios espirituais. Tang San já estava cada vez mais certo da sua dedução. Se não fosse por uma besta espiritual de 100.000 anos, por que tantas pessoas poderosas seriam despachadas? Quem são vocês? Uma voz fria cheia de vigilância. A graça natural de Tang San já havia desaparecido, deixando apenas sua frieza e intenção assassina. Igual a logo depois que ele deixou a cidade do massacre. O domínio do Deus da Morte instantaneamente se abriu. Sem poupar nada, e uma auréola de luz branca se espalhou na mesma hora, misturada com uma aura extremamente fria. Contando com as capacidades desse domínio tirânico, ele rigidamente se libertou da trava supressora que os 4 colocaram sobre ele. Usando o seguidor do caminho dos fantasmas, sua figura piscou e ele já havia escapado do cerco dos oponentes. Os 4 sábios espirituais ficaram sem reação. Eles naturalmente sentiram a aura do poder espiritual que Tang San deliberadamente soltou. Um mestre dos espíritos claramente mais fraco do que eles, inesperadamente conseguiu se libertar da pressão combinada dos 4 e, além disso, aquela energia fria como o gelo, cheia de intenção assassina sedenta por sangue, fez até mesmo suas almas tremerem. Entretanto, essas pessoas eram dignas de serem poderes especialmente cultivados pelo Hall dos Espíritos. Logo após Tang San se libertar do cerco, os 4 se moveram praticamente simultaneamente.
o flanqueando por direções diferentes. Enquanto eles se focavam de novo, Tang San já havia sido cercado novamente por eles. Esse processo inteiro durou apenas um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, os espíritos dessas 4 pessoas foram completamente liberados. Tang San respirou fundo. Diante dele, agora apareceram 28 anéis de espírito. A pressão liberada por esses espíritos que fez o ar ao redor parecer engrossar. Embora Tang San já tivesse deduzido seus níveis, ser simultaneamente cercado por 4 sábios espirituais ainda fez seu corpo inteiro ficar tenso. Com suas habilidades atuais, ele não temeria enfrentar um sábio espiritual sozinho. Mas haviam 4 agora. Se eles realmente chegassem à luta, ele talvez só seria capaz de fugir. Esses 4 sábios espirituais estavam igualmente surpresos. Eles eram todos parte da força secreta que o Hall dos Espíritos havia cultivado nos últimos anos. Eles não apenas tinham o suporte de um formidável poder espiritual, como sua experiência de combate e todos os aspectos de suas qualidades interiores também podiam ser considerados extraordinários entre outros do mesmo nível. Enfrentando esse jovem cujo poder espiritual claramente era menor que o de qualquer um deles, eles ficaram confusos. Especialmente naquele instante em que ele se libertou do controle deles. O que fez parecer que eles estavam enfrentando um oponente de maior nível. Diante da pressão formidável dos oponentes, o domínio do Deus da Morte de Tang San operou no seu auge. O martelo céu claro silenciosamente apareceu em sua mão, sendo passado da mão esquerda para a direita. O poder espiritual dentro dele freneticamente fluiu para dentro do martelo, embora não houvesse anéis de espírito nele. A profunda agressividade do próprio martelo céu claro foi imediatamente liberada. Ele e o domínio do Deus da Morte traziam o que havia de melhor em cada um, permitindo que Tang San temporariamente aguentasse a pressão dos 4 oponentes. Uma fraca luz azul apareceu nos olhos de Tang San. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda também silenciosamente passou sobre o 24 pontes ao luar, pegando 2 esferas de fragmentação caçadoras de almas. Enfrentando tantos inimigos poderosos, mesmo que ele já tivesse um plano, ele ainda não tinha escolha senão ser cuidadoso e receoso. Apenas no caso de as coisas ocorrerem de acordo com o que ele esperava, ele ainda poderia se defender. No instante em que os 4 sábios espirituais estavam se preparando para liberar suas habilidades espirituais, repentinamente, outra aura fria como gelo se espalhou de outra direção, colidindo contra as correntes frias que Tang San liberou. As 2 idênticas intenções assassinas se moveram ritmicamente com a violenta colisão. Num instante o ar ao redor ficou cheio de luz branca tremulante. Um imensurável frio de penetrar os ossos cobriu a floresta, fazendo as árvores dentro dessa área violentamente tremerem. A cada tremida, as folhas pareciam estar prestes a cair. Aqueles 4 sábios espirituais pararam por causa dessa repentina mudança. As correntes frias de penetrar os ossos entraram em seus corpos como incontáveis agulhas de ferro, os deixando sem escolha, se não focarem em sua própria defesa, subconscientemente recuando um passo para manter sua guarda. Realmente é você? Uma voz prazerosamente surpresa ecoou. 3 silhuetas saíram de dentro da floresta. Era a geração de ouro do Hall dos Espíritos. Devido à mudança de status, quem estava na liderança agora não era mais Shei como naquela época e sim aquela que havia obtido o domínio do Deus da Morte com Tang San.
A Gao Liena. Na cara de Tang San, exibindo uma expressão fria como gelo. A luz azul em seus olhos imediatamente desapareceu quando ele viu a Gao Liena, se transformando num olhar de surpresa. Por que você está aqui? As mudanças no seu corpo e temperamento foram realmente muito grandes. Naquela época Gao Liena não o reconheceu e agora Xia Yu e Yan também não. A Gao Liena rapidamente avançou, alcançando Tang San em alguns passos com uma luz agradavelmente surpresa repetidamente cintilando em seus olhos. Ela queria dizer alguma coisa, mas também parecia um pouco apreensiva. Olhando para a bela aparência de Tang San, ela não pôde evitar que todas as experiências na cidade do massacre voltassem ao seu coração. Já fazia mais de um ano. Mas ela ainda era incapaz de esquecer aquela breve jornada, não importava o que. Após obter o domínio do Deus da Morte e voltar para o Hall dos Espíritos, se lembrando de tudo o que aconteceu antes, a própria Gao Liena também ficou um pouco surpresa. Por que ela deixaria sua vida nas mãos de um estranho num momento como aquele? Mas ele também não a havia desapontado e a levou em segurança para fora da estrada do inferno. Embora ele não tivesse dito nada, ela podia imaginar que grandes problemas ele encontrou na parte final da estrada. Ao invés de dizer que ela saiu andando da estrada do inferno, era melhor dizer que ele a havia ajudado a sair. Se não fosse por ele, ela poderia não ter conseguido o domínio do Deus da Morte. Ainda mais, poderia ter sido incapaz de voltar para o Hall dos Espíritos. Em relação a Tang San, além de apreciação, a Gao Liena ainda sentia um tipo de gratidão misturada com mais alguma coisa. Pessoal, ele é meu amigo. A Gao Liena disse para os 4 sábios espirituais cercando Tang San. Os 4 sábios espirituais olharam para ela, silenciosamente recolhendo seus espíritos. Mesmo que a força deles ainda estivesse acima de a Gao Liena, eles ainda tratavam essa futura sucessora da Pontífice Suprema com extremo respeito. Xia Yu e Yan também se aproximaram. Eles eram as pessoas que estiveram com a Gao Liena por mais tempo e entre eles, Xia Yu também era o irmão mais velho dela. Sentindo até certo ponto o humor um tanto peculiar de a Gao Liena, Xia Yu ficou surpreso e Yan olhou para Tang San de forma pouco amigável, ao ponto de esse até poder ser considerado um olhar cheio de hostilidade. De fato, desde a mudança de posições, a Gao Liena não era mais apenas a líder da geração de ouro, mas simultaneamente também era a futura sucessora de todo o Hall dos Espíritos. Uma posição tão exaltada forçava até esses títulos Doulu a mostrar um pouco de consideração por ela. No Hall, ela já havia gradualmente ganhado o que podia ser considerada sua própria dignidade. Mas onde na sua aparência atual ainda restava um traço da donzela sagrada do Hall dos Espíritos? Tang San secretamente soltou a respiração em seu coração, quando o domínio do Deus da Morte que a Gao Liena liberou colidiu contra o dele. Ele soube que já havia alcançado seu objetivo. O que ele queria explorar era essa relação entre ele e a Gao Liena. Eu não imaginei que haveria de novo aqui, Tang San disse levemente. A Gao Liena deu um pequeno sorriso, com seus grandes olhos cheios de charme encarando fixamente a frieza nos olhos de Tang San sem piscar. Eu também não esperava isso. Você veio caçar bestas espirituais? Tang San assentiu silenciosamente. Eu estou no 60º nível. Quando essas palavras soaram, Xia Yu e Yan atrás de a Gao Liena ficaram simultaneamente atonitos. Embora eles também já tivessem alcançado o 60º nível, isso só havia acontecido recentemente.
Seu objetivo de virem aqui com essa tropa também era para obter seus 6º anéis de espírito. Mas esse jovem diante deles, que não podia ser mais velho do que eles, inesperadamente também já havia alcançado o mesmo nível. Era um fato que eles eram figuras extraordinárias mesmo entre as várias dezenas de milhares de mestres dos espíritos do Hall dos Espíritos. Ian realmente não conseguiu aguentar isso e perguntou a Gaoliena: Nana, quem é ele? Como é que nós nunca o vimos antes? Ele e a Gaoliena haviam crescido juntos e cultivados juntos. Eles estiveram juntos na maior parte do tempo nesses mais de 20 anos. A Gaoliena conhecer pessoas que ele inesperadamente não fazia ideia de quem eram. Também foi uma das razões pelas quais Ian ficou cheio de hostilidade contra Tan San. Ele sempre acreditou que apenas ele era adequado para Gaoliena. É claro que, se isso era ou não somente uma ilusão dele, apenas a Gaoliena sabia. As sobrancelhas de Gaoliena se franziram levemente, dizendo somente: ele é meu amigo. Com apenas uma simples explicação. Ela novamente se virou para Tan San. Tang Yin. Agora há pouco foi apenas um mal-entendido. Não ligue para isso. Nosso acampamento não está muito distante. Eles estão de guarda. Por que você veio caçar bestas espirituais sozinho? Isso não é muito perigoso? Tang San olhou para Gaoliena, exibindo um pouco de solidão em seus olhos. Se não sozinho, para que eu pediria para vir comigo e me ajudar? A Gaoliena ficou sem reação por um momento. Por alguma razão, quando ela viu a solidão nos olhos de Tan San, seu coração doeu sem motivo. Ela praticamente deixou escapar. Você ainda tem a mim. Ela reagiu assim que essas palavras deixaram sua boca, apressadamente complementando: nós somos amigos. Além disso, não me diga que a sua seita não te ajudaria a obter anéis de espírito. Você deve saber que nesse nível, se você quiser obter um anel de espírito bem adequado para você, será muito difícil contando apenas com a sua própria força. Seita? Tang San sorriu. Um sorriso um tanto pesaroso. Eu já não faço parte de uma seita há muito tempo. A Gaoliena ficou distraída novamente. O significado das palavras de Tan San era bem claro. Mas ela achou bem difícil acreditar que a seita Céu Claro renunciaria a um discípulo extraordinário como Tan San. Tan San estava, é claro, a enganando. Em relação a enganar as pessoas do Hall dos Espíritos, Tan San não sentia um único traço de culpa. Especialmente pelo bem da Xiao Wu. Ele havia aprendido muitas coisas com sua tia no pavilhão da lua no último ano. Ocultar sua verdadeira opinião em seu coração, assim como disfarçar seu humor, era uma das matérias compulsórias. Tang Yuehua havia pessoalmente o instruído em como ele poderia mudar seu temperamento em diferentes situações em contato com diferentes pessoas, encarando-as usando diferentes métodos e maneiras. Apenas assim as coisas poderiam ser melhor realizadas. Como uma celebridade do grupo de formandos, Tan San sem dúvidas já havia obtido a essência disso. Foi apenas porque ele não disse muito e evitou declarar isso de forma clara que foi ainda mais fácil para as pessoas acreditarem. Quanto a essa atuação, ele a fez para Gaoliena, já que foi um mal-entendido. Então eu vou embora. Enquanto falava, Tang San se virou para andar na direção do interior da floresta. Espere. Quando a Gaoliena estava prestes a dizer para Tan San parar, Ian ao lado se apressou em falar primeiro. Tang San lentamente se virou.
Olhando para esse jovem que estava liberando completamente toda a sua hostilidade e calmamente disse: Tem mais alguma coisa? Yan disse friamente: Saia imediatamente da grande floresta Estrelador. Este não é um lugar onde você deveria estar. Nosso hall dos espíritos tem negócios na grande floresta agora. Outros mestres dos espíritos não podem entrar durante meio ano. Tang San sorriu. Naquela leve expressão sorridente, a frieza em seu rosto silenciosamente desapareceu, substituída por uma nobre graça. A grande floresta Estrelador é propriedade do seu hall dos espíritos? Olhando para aquele sorriso que parecia ter sido purificado pelo vento da primavera da cara de Tang San, além da graça que ele repentinamente exibiu, a Gaoliena não pôde evitar que seu olhar ficasse um pouco sem vida. Ela nunca havia visto ele com tal temperamento. Nesse momento, o homem diante dela parecia repentinamente ter mudado, indo da frieza original para um calor que a deixou bem desconfortável. Mas foi exatamente por causa desse desconforto que o belo rosto dele ficou profundamente gravado em sua mente. Yan ficou ainda mais irritado, dizendo friamente: Você está nos desafiando? Desafiando a autoridade do hall dos espíritos? Tang San sorriu calmamente. Vocês são pessoas do hall dos espíritos. Eu não. Eu sou apenas um mestre dos espíritos livre. Você é que está me desafiando. Não eu. Eu sou amigo da Gaoliena. Não seu. Terminando de falar, ele se virou para ir embora sem a menor hesitação. Um calor abrasador repentinamente explodiu atrás de suas costas. Mesmo a floresta escura também foi iluminada pelo vermelho flamejante nesse instante. Cuidado! A voz de Gaoliena soou praticamente no mesmo momento. Tang San não se virou. Mas ao invés disso, rapidamente deu 3 passos à frente. Esses 3 passos foram cuidadosamente escolhidos. Não em linha reta e sim um para a diagonal esquerda. Em seguida para a direita novamente, então voltando para a esquerda com o 3º passo. O movimento de uma fração de segundo imediatamente fez sua silhueta parecer balançar e nesse instante em especial, sua aura se tornou indecifrável. Quando seu 3º passo tocou o chão, usando a ponta de seus dedos como eixo, todo seu corpo rodou numa velocidade impressionante e o martelo céu claro em sua mão disparou enquanto ele se movia. Luz negra ondulante abruptamente se espalhou. Uma corrente tirânica se estendeu num piscar de olhos, pesadamente colidindo contra uma bola de fogo de mais de 1 metro de diâmetro. Mesmo sem um anel de espírito, o corpo de Tang San já havia sido transformado pelos anéis de espírito do Imperador Azul Prateado há muito tempo e seu martelo céu claro também foi impelido pelo seu poder espiritual do 59º nível. E daí se ele não usou habilidades espirituais? Ele ainda era um rei espiritual do 59º nível. Com uma alta explosão, incontáveis faíscas voaram em todas as direções. A bola de fogo foi completamente despedaçada e o martelo céu claro de Tang San também se tornou vermelho escuro. Mas ele não recuou 1 milímetro. Banhado pelos resquícios das chamas abrasadoras, ele não pareceu sofrer qualquer dano da força elemental. A bola de fogo explodiu, revelando atrás dela o corpo já completamente expandido, totalmente coberto por chamas celestiais de Yan. O espírito dele era o Lorde das Chamas e após o aprimoramento do corpo, ele possuía um poder enorme.
Agora 6 anéis de espíritos giravam em volta dele, flutuando. A luz do segundo anel de espírito começando a desaparecer. Ian. O que você está fazendo? A Gauliana deu um passo para o lado, já bloqueando na frente de Tang San. Por causa da raiva. Seu rosto adorável já parecia um pouco pálido, liberando seu espírito quase sem a menor hesitação. Longo cabelo vermelho como fogo se espalhou sobre suas costas e sobre aquela impressionante curvatura de sua bunda a qual nem mesmo Tang San, com sua mente firme, se atrevia a olhar. Nana. Nós não podemos deixá-lo ir. Essa pessoa despreza nosso rol dos espíritos. Nós temos que levá-lo para prestar contas. Além disso, você também viu que o espírito dele é o martelo Céu Claro. Ele não é da escola Céu Claro? Nós vamos prendê-lo e levá-lo conosco. Esse será um feito louvável. Se ele for e por algum acaso alertar nosso alvo, nós não teremos desperdiçado todos os nossos esforços anteriores dessa jornada? Você também não será capaz de explicar para sua santidade, a Pontífice Suprema. A expressão nos olhos de Gauliana esfriou, como se ela tivesse voltado para aqueles dias na arena do massacre infernal. Vendo a expressão em seus olhos, Ian não pôde evitar ficar chocado. Ela nunca havia usado esse tipo de aura contra ele. Eu disse que ele é meu amigo. Ian. Por consideração aos nossos vários anos de amizade, eu vou deixar isso passar desta vez. Se houver uma próxima, não me culpe por ser brusca. Atacar alguém por trás. Esse é o feito de um grande homem?